Muitas pessoas estão tendo problemas com dengue, com a virose da mosca e com a Covid-19. E aí ficam naquela dúvida, qual dos sintomas são cada uma dessas viroses, né? Todas três são viroses. As pessoas têm tido dificuldade no diagnóstico por causa disso ou de saber a que ajuda devem procurar. Eu estou aqui ao lado do Dr. Nairon, que já está chegando para participar com a gente do Jornal do Piauí, que vai ajudar a gente a entender mais essas três doenças e qual é a diferença entre elas na hora dos sintomas. Seja bem-vindo, boa tarde, doutor. Boa tarde, Joel. Satisfação toda minha em participar do seu programa. Bom, as três são viroses. Isso, as três são viroses, são três doenças distintas, com sintomatologia diferente, mas as três doenças são ocasionadas por vírus. Mas o pessoal está se confundindo aí nos sintomas entre elas. É motivo para fazer essa confusão? Não, a gente consegue explicar direitinho e distinguir com detalhes a diferença entre uma doença e outra, uma sintomatologia e outra. A sintomatologia principal das doenças ocasionadas por vírus é a febre, mas a evolução da doença, a evolução de cada uma tem uma peculiaridade que a gente vai explicar. Muito legal. Então, tem a febre como elemento comum, mas os sintomas mudam. Vamos mostrar algum desses sintomas para você na tela aqui do Jornal do Piauí. Sintoma de virose que é a dengue, tá? Febre alta, superior a 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo. São uns sintomas mais sistêmicos, doutor? Na verdade, a dengue, dessas três doenças, entre Covid-19, essa variante que estamos tendo agora, a virose da mosca e a arbovirose, a dengue, das três, a que mais maltrata o organismo por processo inflamatório, nesse momento, é a dengue. Principalmente pelo gasto energético devido à febre, que é de 38 para cima, e devido à dor no corpo, a dor articular e a dor muscular é bastante intensa no caso de dengue. Então, é uma doença muito inflamatória, que ocasiona uma doença bastante grave e muito sintomática. Mal-estar envolveria vômito também, eventualmente? Nos casos de dengue, é um sinal de alerta. Se você está com diagnóstico de dengue atualmente e você desenvolve algum sintoma gastrointestinal, principalmente com dor abdominal severa e vômito, é um alerta. Acende ali a luz amarela e vermelha para nós, profissionais da saúde, prestarmos um pouco mais de atenção nesse paciente que está com dengue e está vomitando. Olha só, gente, porque aí você falou da febre, falou desse mal-estar como sintomas da dengue. Vamos para outra doença, outra virose? É a virose da mosca, que também tem febre, também tem um aspecto aí da dor no corpo, a diarreia, as cólicas abdominais, inchaço, moleza no corpo e o vômito. O vômito, a diarreia, a febre são alguns dos sintomas que podem gerar confusão com a dengue? Na verdade, não, porque a virose da mosca, obrigatoriamente, ela já abre com um quadro gastrointestinal. Já vem com a náusea, com distensão abdominal, com dor abdominal, com diarreia, e uma diarreia profusa, uma diarreia bem líquida, e com a dor abdominal, uma cólica abdominal extremamente forte. A dengue, se ela desenvolver sintomas do trato gastrointestinal, a gente considera como uma dengue grave, porque não é comum abrir o quadro de dengue já com sintomas gastrointestinais. Já a virose da mosca, não. O paciente já abre o quadro clínico com sintomas gastrointestinais. Então a diferença já começa por aí, né? Já começa por aí. Na virose da mosca, o quadro que às vezes se manifesta na dengue é sempre o primeiro a aparecer. É sempre o primeiro a aparecer na virose da mosca. Muito interessante. Agora fala um pouco sobre esse inchaço, esse aumento, né, do volume abdominal. Isso. Na verdade, a doença ela é ocasionada por um vírus que tem predileção pelo trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, ele vai provocar uma inflamação e essa inflamação provoca a formação daquela distensão abdominal, do inchaço abdominal. A gente costuma ouvir dos pacientes quando chegam para a gente em consultório: doutor, minha barriga está fofa. Eu estou sentindo muita náusea, muito vômito, muita diarreia, minha barriga está inchada, está fofa. Isso é o processo inflamatório que é ocasionado pelo vírus que ocasiona a virose da mosca. Interessante. O outro ponto, outra doença, é a Covid. Essa tem sintomas bem diferentes, talvez os mais fáceis de identificar se comparado um com o outro em relação à dengue e à virose da mosca. Tosse, dor de garganta, coriza, perda de olfato, a dor abdominal e a fadiga. Mais uma vez a dor abdominal aparece. A Covid sempre tem quadro de febre, doutor?
Na grande maioria das vezes, a Covid-19, ela sempre abre um quadro febril. É muito comum nas doenças ocasionadas por vírus você ter um quadro febril associado. No entanto, entre essas três doenças, a que mais vai destonar de sintomatologia é a Covid-19, porque ela ocasiona principalmente sintomatologia do trato respiratório. Essa variante que estamos vendo agora, circulando aqui no Brasil, é mais trato respiratório superior. Falta de olfato, falta de paladar, dor de garganta, tosse, coriza, espirro. Quando o paciente vai experimentar o que é comum entre as três, que é a dor abdominal, é uma doença já muito avançada, é uma viremia, uma replicação viral já muito alta. E aí a gente já acende o alerta igual lá na dengue para o paciente que tem dor abdominal e está com Covid-19 e acende o alerta para a doença grave. Mas das três, a que destona mais de sintomatologia é a Covid-19. Então, só para vocês irem entendendo a diferença entre cada uma delas, ajudando você na interpretação dos sintomas. Agora, claro, é sempre importante que você procure um especialista, um médico, para esclarecer tudo isso. Nesse momento, qual é a doença que mais preocupa os especialistas? Com toda e absoluta certeza é a dengue. A dengue, aí, a gente está num período em que o número de casos de dengue está assustadoramente alto. O índice de pacientes internados por complicações da doença também está alto. Nós temos estados do Brasil onde o índice de mortalidade por dengue já começou a subir e o estado já decretou calamidade epidemiológica devido ao aumento do número de casos de dengue. É muito importante também lembrar que, se você não tem uma educação sanitária, educação ambiental, de limpeza, de domicílio, peridomicílio, você vai favorecer a proliferação do mosquito e provavelmente alguém da sua casa ou você mesmo vai adoecer. Não tem receita de bolo, não tem segredo, é receita de bolo, na verdade. Manter higiene, eliminar todo tipo de foco de água parada, lixo em ambiente público e esgoto a céu aberto. Isso favorece muito o aparecimento da doença. Dengue, virose da mosca e Covid-19. Quais dessas doenças é transmissível humano para humano na convivência? Covid-19. A virose da mosca, ela pode ter transmissibilidade fecal oral. Às vezes, alimento contaminado, água contaminada por dejetos do indivíduo doente pode levar a uma contaminação cruzada. Mas é mais arriscado para aqueles pais que precisam cuidar dos filhos, eventualmente? Eventualmente, sim. Mas de pessoa para pessoa, a mais comum e a mais contagiosa é a Covid-19, porque é por trato respiratório. Em relação à dengue, muitas pessoas estão sendo orientadas a esperar um tempo até fazer o exame que eventualmente confirme a doença. Por quê? Na verdade, a dengue ela é de diagnóstico clínico epidemiológico prioritariamente. A gente tem um período em que o número de casos de dengue aumenta, de arbovirose como um todo, dengue, zika e chikungunya, e existe um período em que a gente tem uma maior predileção em selecionar aqueles pacientes com maior sintomatologia. Existem exames específicos para o diagnóstico de dengue, que é o antígeno NS1, e a sorologia para dengue, que é bem mais tardia. Às vezes o paciente já está experimentando uma recuperação da doença quando a gente vai conseguir ter um resultado positivo e não vai adiantar muito. Mas o diagnóstico prioritário é clínico epidemiológico. E existem os exames que não são específicos. Hemograma, taxas de função renal, função hepática, que vai me medir ali o grau da doença. É uma doença grave, é uma doença que vai complicar, é uma doença que tem fator complicador posteriormente, mas para o diagnóstico em si da dengue, existem dois. Antígeno NS1, que a gente pede ali no quarto dia de doença, e a sorologia para a dengue, que é um pouco mais tardia. Muitas vezes o paciente já experimenta a recuperação da doença e não vai servir tanto para a gente mais. Já vai estar em meio a um tratamento. Já vai estar em meio a algum tratamento. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Nairo. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Imagina, espero ter sido esclarecedor, estou à disposição. Muito obrigado mesmo pela participação, por ajudar a gente a entender um pouco da diferença entre cada uma dessas viroses, tá?